irá acontecer comigo. Eis a frase de algumas pessoas que hoje são cadeirantes ou que já estão comendo capim pela raiz. Pessoas que acham que algo de ruim nunca irá lhes acontecer, nunca um grande problema irá acontecer. Então as pessoas acham que são inconsequentes, as pessoas não veem de forma correta a consequência de seus atos. Isso não é só uma frase de pessoas que sofrem acidentes de trabalho, mas também hoje está sendo uma frase que está na cabeça das pessoas que ficam cancelando os outros. Acham que tranquilo, fulano fez besteira, vamos lá acabar com a vida do cara, dane-se. E aí se a gente falar cuidado, isso pode se virar você e tal, que a pessoa pensa, nunca irá acontecer comigo. Pois é, como se Robespierre não tivesse passado pelo que passou, né? Mandava vários para a guilhotina e acabou sendo vítima da guilhotina. Mas assim, em relação a esse meio de celebridades e tudo mais, o nome me chama muito a atenção. Antes mesmo do cancelamento ter se tornado um esporte, como é hoje em dia. Um nome que se juntou a outros nomes no fim dos anos 60 e perdurou com seu grupo até meados dos anos 80. Um grupo que fez um dos periódicos mais importantes do Brasil, no meio do regime militar. Eu estou falando do periódico Pasquim. E a pessoa em si da qual estou falando é o Ziraldo. Para quem não sabe, o Pasquim, ele era, na época, um grande formador de opinião. Se o Pasquim se virasse contra algum determinado artista, meu amigo, pode ter certeza que ele iria passar por muitos maus bocados. Eles eram capazes de fazer qualquer artista cagar nas calças. Ivan Lins teve que mudar sua estética por causa do Pasquim. A Elis Regina teve que fazer algumas mudanças de percurso na sua carreira por causa do Pasquim. Quem estava no meio disso tudo, entre várias grandes figuras da época, Ziraldo. Ziraldo, sim, era um desses que arrebentava com a vida dos outros, consentia e praticava. Preciso falar do que aconteceu com o Simonal? Pois é. A história do Simonal todo mundo já conhece, mas existem outras histórias, como a do Ivan Lins, a da Elis Regina, que conseguiram dar a volta por cima, mas passaram por alguns bocados e tiveram que rezar na cartilha dos caras. Bem, por que eu tô falando do Ziraldo? Porque o tempo passou, né? O tempo voou, a poupança Bamerindos foi confiscada, a Bamerindos fechou, e lá para 2010, 2011, 2012, o nome do Ziraldo volta à tona. O Ziraldo, ele passou a ser vítima de difamação. Poxa, logo o Ziraldo. Logo o Ziraldo intocável, velho. O Ziraldo foi acusado, sabe de quê? De racismo. Gente, o Ziraldo, o cara de esquerda, o cara que lutou contra o regime militar, como assim um cara desse foi acusado de racismo pela própria esquerda? Pois é, o Ziraldo nos anos 70, ele e a turma dele arrebentavam com a vida dos outros, eles eram inconsequentes, com certeza achando que nada iria acontecer com a vida deles. Eles nunca iriam passar por uma situação semelhante à qual eles empreendiam contra os outros. Pois é, décadas se passaram e um deles, o Ziraldo, foi, ironia do destino, acusado de racismo. Por mais bizarra e engraçada que essa história possa parecer, era para naquela época as pessoas terem começado a refletir sobre o caminho ao qual a gente iria caminhar, né? O que iria acontecer caso não houvesse uma reflexão, né? Porque, gente, o Ziraldo era intocável. Se ele era intocável e passou por isso, imagina outros. Tanto é que hoje a gente está vendo aí cancelados
gente aí que é destruída como artista, como pessoa célebre. Vem um monte de gente, vá pra cima do cara. Parece assim que ninguém erra. Parece que assim que todo mundo mija pinho-sol. Parece que todo mundo caga sabão de coco. Parece que todo mundo espirra álcool, né? Não parece que todo mundo tem suas falhas, seus defeitos. E de vez em quando pode acontecer de algum de nós falar alguma besteira, por que não? Somos tão intocáveis assim? Somos tão perfeitos assim a ponto de não cometer uma falha sequer? Eu acho que não, né? A gente erra, a gente dá com a língua nos dentes de vez em quando, e não é por causa de uma falha que todo ser humano está sujeito a cometer que a gente deva passar pela Inquisição espanhola que muitos aí estão implementando contra terceiros. Sabe por quê? Porque ao invés do que você aí, Enzo, acha, realmente pode vir a acontecer com você. E depois não adianta querer implorar pela pena das pessoas, porque era para você ter tido isso quando era você o cara que estava com a pedra nas mãos.